minutinhos, 15, mas tudo bem. E aí, bom, tive com um efeito, travou meu intestino, deu um problema revertério no intestino, ficou a barriga desse tamanho, maior do que de grávida de 7 meses. Foi um sufoco, quase que eu vou para uma cirurgia, porque se o tecido não funcionasse, eu teria que ir para fazer uma cirurgia no intestino, porque não podia ficar, obstrução intestinal é perigoso pra caramba. Graças a Deus funcionou, tal, deu tudo certo, vamos embora. Bom, comecei, fui para casa, era para ter alta no dia seguinte, fiquei uma semana no hospital em função disso. Beleza, casa, eh, começo, né, fez a cirurgia, você está tratado, né, não tem mais muito o que fazer, só monitorar. E aí nesse monitoramento, passou alguns meses, vou fazer um PSA de controle, o PSA, no caso de cirurgia, ele tem que dar zero, né, ou muito próximo de zero. O meu continuou, um pouquinho alterado, uma alteração bem pequena, mas tinha alterado, né, que era preocupante. Aí, bom, vamos pesquisar, ver o que está acontecendo. Aí faz cintilografia, não deu nada, graças a Deus, cintilografia nos ossos. Aí tive que fazer um PET scan, e no PET scan acusou um foco pequenininho de células que ficaram lá residuais, que não tem nada a ver com a cirurgia foi bem feita, tudo certinho, mas pode acontecer e eu fui premiado, aconteceu comigo, sem problema. E aí tive que fazer a radioterapia, né? Então tive que fazer a radioterapia, 25 sessões de radioterapia, né? E após a radioterapia, ou, na verdade, junto com a radioterapia, também fazer a imunoterapia. Bom, atualmente eu tô com um PSA praticamente zerado, né? Tudo controlado. Teoricamente, eu estou curado, né? Mas a gente tem que monitorar ainda por algum tempo, pelo menos 5 anos. E continuo em tratamento pela imunoterapia, tá? Então, essa, assim, bem resumida, né? A minha história, né? E aí, né? Vocês podem estar pensando assim, mas o que que você fez em termos assim de tratamento, né? Como a Cristiane mesmo me questionou. Atrás, é que você está fazendo para se cuidar? Olha, para ser sincero, eu não tive que fazer muita coisa, porque a minha evolução foi tão boa, em vários sentidos, que eu não tive muito o que fazer. Fazia um pontinho ou outro, uma coisinha ou outra, mas nenhum tratamento assim. Eu acho que eu fui um pouco de exceção, né? Eu peguei médicos, né, de referência aqui na cidade. Meu tratamento de radioterapia foi feito com os aparelhos mais modernos do Brasil, né? Então, uma coisa bem focalizada, bem focada, né? Tive uma assistência muito grande dos amigos. A gente procura ajuda não só médica, né, mas também ajuda espiritual, que ajuda bastante. Enfim, isso tudo me fez muito bem. Então, não tive assim que fazer grandes tratamentos em mim. Então, eu até me considero uma exceção, né? Porque muitos dos sintomas que eu vou mostrar aqui para vocês que alguns pacientes têm, eu não tive. Se eu tive algum, depois eu comento com vocês. Então, graças a Deus é isso, tá? Então, eventualmente vocês podem ter um paciente igual a mim, né? Que vai ter uma evolução boa, se Deus quiser, mas pode ter aqueles mais complicados, né? Então, o que fazer com eles, né? Então, vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa para vocês, tá? Como eu falei, não é uma aula, assim, não é um curso, mas alguma coisa assim para vocês se interarem do que é o câncer, né? Claro que vocês talvez saibam até mais do que eu, mas é só para vocês terem uma ideia, né, do processo. Deixa eu compartilhar a minha tela para vocês. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tranquilo? Nada? Deixa eu achar aqui. Compartilhar a tela, fica mais fácil. A partir desse momento eu não consigo mais ver vocês, tá? Então qualquer coisa, vocês me chamam. Se tiver alguém aí querendo entrar na sala, vocês me dão um toque, porque eu não consigo agora ver. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não consigo mais ver vocês, alguém vai ter que falar. Sim. Sim? Beleza, então. Tá? Então, essa aqui é a apresentação, né? Eu fiz essa apresentação baseada aí
no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, e também alguma coisa relacionada com a Organização Mundial de Saúde, tá? Então, bom, esse aqui é meu currículo, não é tão importante, vamos para o que interessa. Então, quando a pessoa vem procurar a gente muitas vezes, né, a gente não sabe o que a pessoa tem, né? E talvez um paciente oncológico, de repente vocês encontram ele, né, nessa situação. Vocês talvez não vejam isso, mas paciente retraído, né, pensando aqui na vida, todo encolhido, pensando, né, e agora, né? Eu estou com um problema sério, o que fazer, né? Então, é muito importante quando vocês atendem o paciente, né? Vocês sabem disso. Na anamnese você observar, né? O máximo possível observar todas as posturas, a fala, o olhar, enfim, né? Muitos de vocês são acupunturistas, acredito que todos até. Então, a gente tem esse olhar mais detalhado, né, com relação a avaliar o paciente. Então, o paciente oncológico, como outros pacientes também, principalmente se ele estiver sentindo dor, né, e às vezes pode acontecer, então ele vai ser um paciente retraído, encolhido, né, preocupado, né, com as coisas. E aí começa a pensar um monte de coisa, começa a ficar tenso, começa a ficar estressado, né, a cabeça a mil, né, isso é normal, né, a pessoa que está passando por esse processo, ela vai ficar realmente desse jeito, por mais equilibrado que a pessoa seja, vai entrar num processo assim meio de ansiedade, pelo menos de ansiedade, né, e de tensão. E aí aquela dor de cabeça, né, o que eu faço, né, vou me tratar, não vou me tratar, porque eu, né, como eu falei, não aconteceu isso comigo, mas a pessoa vai ficar, né, porque isso aconteceu comigo, o que eu fiz de errado, né, sei lá, né, vai passar por um processo muito grande aí. E aí vai se sentir emocionalmente muito triste. Acho que tem alguém querendo entrar, né? Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver quem é. Por aqui eu não consigo ver. E aí vai entrar nesse processo de tristeza. Só um minutinho. Aqui. E vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? Não? Deixa eu compartilhar de novo. É que eu preciso parar. Agora saiu. Saiu, né? Deixa eu vou pôr de volta. Saiu. Vamos lá. Voltou? Não, Ainda não. Tá Ainda bom. não. agora voltou. Voltou? Tá? Então a pessoa vai Agora sentir sim. assim, né? Agora voltou. Voltou. Triste, né? O coração, né? Pequenininho lá, né? Aquela angústia, aquela coisa toda, né? Vendo tudo assim com essa imagem, né? Tudo negro, né? Não vendo perspectiva, tal. Isso é normal. Como eu falei, graças a Deus eu não passei por nada disso, né? Graças a Deus. Mas normalmente é isso que acontece. A pessoa vai se sentir o último dos últimos aí, né? O coração apertadinho, vai ficar depressivo, vai ficar ansioso, vai ter um monte de sintomas emocionais aí que vai ser complicado. E aí, né, muitos até pode chegar a questão de ficar até meio desesperados, né? O que eu faço? Acabou minha vida, não sei mais o que fazer, né? Então, chega uma hora que você vai ter que fazer o seguinte, pelo menos eu fiz, né? Essa imagem que eu me identifico muito com ela, né? Nós temos aqui um dragão, nós temos um problema, eu tenho um problema que eu tenho que resolver. Então eu sou esse soldado aí, vou ter que combater essa doença com todas as minhas forças. Vamos que vamos procurar tudo que puder ser feito, né, para tratar dessa doença. Acompanhamento médico, acompanhamento pelas práticas integrativas, acompanhamento psicológico, muitas vezes, acompanhamento espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando do espiritismo, estou falando da religião, aquela religião que você acredita ou não, né? Mas isso ajuda e ajuda muito, tá? Eu tive um acolhimento muito grande do pessoal aqui de Rio Preto, dos amigos, do pessoal lá
da escola onde eu dou aula de vez em quando, né? Fui procurar um centro espírita, porque eu sou espírita, Level 2, fiz uma cirurgia espiritual antes da minha cirurgia principal, né? Então tudo que puder agregar, a gente vai fazer, tá? Eu só não usei medicamentos, embora eu seja fitoterapeuta, eu não quis me automedicar, eu não quis. Porque a gente fica. Quando você está passando por um problema, você não consegue, com você ou com o familiar, pelo menos eu sou assim, eu não consigo raciocinar direito. Então, eu fiquei mais nessa questão do tratamento mais ocidental e espiritual também, e alguma coisa de práticas integrativas, mas eu não quis tomar um fitoterápico, outras, tem, como é que chama? Não é homeopatia me recomendaram também, mas eu achei que não era necessário. Fugiu agora, florais, não é florais de bar, florais, um outro tipo de floral que fugiu o nome, né? Me recomendaram. Quântico. Oi? Quântico. Isso, esse, né? Conversei com uma aluna minha que é especialista nisso, aí trocou umas ideias. Mas eu falei, não vou misturar porque a gente não sabe, não conhece direito se vai ter alguma interação com o que eu já estava fazendo. Eu falei, vou cuidar dessa forma que é melhor, né? E acabou dando certo, graças a Deus, tá? Mas vocês, enquanto terapeutas, né, fiquem à vontade de oferecer isso para o seu paciente se vocês acharem necessário. No meu caso, né, como eu falei, eu estava bem e tal, achei que não tinha essa necessidade. Então a gente foi à luta aí, né, e continuamos nessa luta e vamos aí por algum tempo. E aí, entrando mais nessa questão, então, do câncer, né, da incidência no câncer no Brasil, eu fui pesquisar, né, para poder passar essas informações para vocês, e realmente o negócio não está, não está bom, né? A incidência de câncer no Brasil, ela realmente está muito grande, tá? Então, existem, né? O câncer é uma das principais aí, causas de morte no Brasil e no mundo. Eu fui pesquisar, né? E o câncer no mundo é o terceiro ou quarto, é a terceira ou quarta causa de mortes, né? No mundo. No Brasil, a segunda. Só perde para problemas cardiológicos, eu sou premiado, né? Então, eu sou cardiopata, agora eu sou um cardiopata e com é, tratamento de câncer, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Então, eu tenho as duas causas mais frequentes de morte aqui, eu tô nela, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, tá? Então, o que é o câncer, né? Ele é caracterizado por um crescimento descontrolado de células anormais que pode, né, eventualmente invadir tecidos e órgãos. E esse era o meu medo, né, de esse câncer se espalhar, né, sair da próstata e acabar indo, né, um caminho natural aí para quem tem câncer de próstata é se instalar nos ossos, né? Daí o médico ter pedido também a cintilografia óssea, graças a Deus, tudo negativo, não teve problema algum, tá? Mas isso aí me deixou um pouco preocupado, mas graças a Deus estava localizado aí na próstata e tudo certo, né? Então, essa grande incidência, né, de câncer aí no Brasil, ele é um dos principais desafios aí do sistema de saúde pública, né? Então, o que é o câncer, né? Por definição, eu vou ler aqui que fica mais fácil, né? Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, confesso para vocês que eu não sabia que eram tantas assim, né? E que elas têm em comum um crescimento desordenado aí de células que invadem tecidos e órgãos, né? Então, ela tem a tendência de se dividir rapidamente, né? E elas podem, né, ser muito agressivas, incontroláveis, né? E isso é que vai determinar, então, a, a gravidade aí dessa doença aí, que pode ir de uma questão um pouco mais amena, vamos dizer dessa forma, até situações um pouco mais graves, né? Então, no câncer, né, você tem uma proliferação anormal aí de células por todo o corpo, depende do local, né, onde esse câncer está localizado, né? E quando nós temos aí câncer que começa em tecidos epiteliais, né, pele, mucosas, se denomina então como carcinomas. No meu caso é um
foi classificado como um adenocarcinoma. E, quando vai aí tem origem nos tecidos conjuntivos, como osso, músculo e cartilagem, são chamados de sarcoma, tá. Então, tem essa divisão aí de carcinomas e sarcomas, tá. Eu não vou me aprofundar muito nisso não, tá, só para a gente ter uma ideia, tá. Então, normalmente ele surge, né, de uma mutação genética, né, alguma alteração, relacionadas aí ao DNA, né, e aí a partir disso, né, a célula começa a receber instruções, né, erradas, e aí começa a se dividir, de uma forma anormal, e aí começa uma proliferação acentuada dessas células tumorais, né. Nós temos aí dentro dessas células, né, nós temos os proto-oncogenes, né, que são, inativos, né, e que eventualmente eles podem ser ativados, e a partir do momento que eles são ativados, eles passam a receber o nome de proto-oncogenes, e aí, vão gerar então uma evolução, né, dessas células, transformando essas células normais em células tumorais, e e aí ocorrendo uma proliferação anormal aí, em determinado tecido, órgão, ou eventualmente se espalhando por outras partes aí do nosso corpo, né, dando aí metástase, que é aí que o bicho pega, né. Então, normalmente o câncer ele não tem uma causa única, né, existem várias causas, causas externas, causas, internas também, né, como causas externas, nós temos problemas relacionados ao meio ambiente, e internas, né, hormônios, disfunção hormonal, alguma condição imunológica, alguma mutação genética, e assim vai, né. Então, cerca de 80 a 90% dos cânceres, né, eles estão associados principalmente a causas externas, né, então alguma coisa que no nosso ambiente que pode estar causando aí ajudando no desenvolvimento de um câncer. Hã, entra nessa questão de causas externas, né, causas do meio ambiente, né, poluição e outras coisas também, antenas de de celular, enfim, uma série de coisas que pode, eventualmente, uma exposição mais acentuada gerar um câncer. E mesmo até um estilo de vida da pessoa, né, pode aumentar o risco aí de desenvolver um câncer, né. Então, em termos de ambiente, né, entra água, poluição, terra, ar, enfim, né, problemas realmente ambientais, né, eh, locais de trabalho, indústrias químicas, alimentos, né, que não são ideais de consumo, medicamentos eventualmente, e até o estilo de vida. Então tudo isso aí pode levar então a gente a desenvolver uma questão de câncer, né. Quando eu falo câncer, estou falando de uma forma geral, não só de próstata, né. Então, hã, com relação às causas internas, né, elas estão mais ligadas à capacidade do nosso organismo de se defender das agressões externas. Enquanto quando a gente perde a capacidade de defesa do nosso organismo, né, então essas questões externas elas podem, eh, acabar, eh, entrando, né, ou atuando sobre o nosso organismo, mas por uma falta por algum problema interno, né, alguma coisa que está deficiente, alguma coisa que não está legal no nosso organismo, né. Então, a gente sabe que existe um fator genético, né, importante aí na questão de formação de tumores, né, da oncogênese, mas eles não são, assim, exclusivos, né, então, tem outros fatores que podem também estar influenciando. Então existem alguns fatores genéticos aí que podem, atuar, né, sobre a questão do câncer, né, então isso aí precisa também ser, verificado, né, mas eles não são exclusivos. Então, uma outra causa, né, que pode estar relacionada também com a questão do câncer é o envelhecimento, né, como eu falei para você já no começo. Eu nunca fiquei doente, nunca tive problema nenhum, não tive nem unha encravada na minha vida, né, e agora, um pouco mais, eh, envelhecido, né, as coisas começaram a aparecer. Então pode ser que seja isso, né,
a máquina que já não está funcionando adequadamente, né, por algum motivo. Mas vamos lá. Então, o fato assim, de pessoas idosas eventualmente serem mais expostas ou terem ficado mais expostas por mais tempo aí a diversos, né, fatores de risco, pode ser que isso tenha levado assim, ou possa explicar o aparecimento de um câncer, né, nessa, nessa fase de vida aqui, pelo menos na minha, né. Então, a gente tem que observar bem, né, tudo isso que o nosso paciente está passando, então idade, hábitos alimentares, exposição ao ambiente, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Quando a gente for fazer um atendimento aí com um paciente oncológico, né? O ideal é realmente a gente é, fazer uma prevenção, né? Mas nem sempre o paciente vai chegar nessa fase. Normalmente ele vai chegar realmente numa fase que ele já está com a doença e vai procurar a nossa ajuda, né? Então, o câncer, né, ele pode ser, né, ele tem algumas características, né, individuais, né, que podem ajudar aí nesse processo aí de evolução, né. Então existem 3 estágios que tem que avaliar, né, na verdade não só nós, como também os médicos, né, os profissionais da área de saúde. Então, hã, uma ação, né, do dos agentes cancerígenos sobre os genes, né, que podem provocar algumas modificações desses genes e, consequentemente, levar aí a uma proliferação de células malignas, né, tumorais. Então, nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente, né? Então, aquela fase assim assintomática, né? Então, essas células elas se encontram preparadas, ou seja, elas estão iniciadas aí, né, prontas para começar a se manifestar, né? E aí vai para um segundo eh, estágio, né? Que é quando elas começam a sofrer uma ação aí de algum agente cancerígenos, aí a partir daí começa então a proliferação maior aí dessas células malignas, né, que vão acabar se proliferando num órgão determinado, ou eventualmente até se espalhando, né. Então, existe um contato aí com um agente cancerígeno promotor que vai fazer com que essas células se proliferem, né. E, alguns componentes da alimentação e exposição excessiva e prolongada, eventualmente a hormônios, também são alguns fatores que podem, fazer com que haja uma promoção aí da proliferação dessas células malignas. E aí, a partir disso, né, você tem uma proliferação, então, anormal, descontrolada dessas células, e aí o câncer vai se instalando, né, ele vai se instalando, e aí começa as primeiras manifestações clínicas aí da doença, né, no meu caso de próstata, nas mulheres de mama, depende aí da onde vai ser, acometido aí, onde essas células vão proliferar, né. Então com isso, né, a gente vai entrar numa fase em que você já começa a sentir alguns sintomas clínicos ou não, né. No meu caso eu não sentia praticamente nada. E um dos principais fatores, né, os principais agentes, carcinógenos, né, carcinógeno é o fumo, né, o fumo ele vai, atuar em todos os estágios, né, nos 3 estágios da carcinogênese, né. Não foi meu caso, eu nunca fumei na vida, eu detesto cigarro, eu tenho uma raiva de cigarro que vocês não fazem ideia, porque meu pai era tabagista, e então é um trauma, assim, de infância, de criança, né, porque meu pai teve um monte de problemas de saúde, não de câncer, né, mas de, problemas de coagulação sanguínea, né, trombose, teve que amputar a perna inclusive, teve AVC, e com certeza foi causada pelo fumo, fumou a vida toda. Então, é uma raiva de cigarro que você não faz ideia, então não foi esse
O meu problema foi outro aí, né, que eu acredito que eu sei o porquê, mas tudo bem. Tudo bem, pessoal, essa introduçãozinha aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Não me aprofundei muito, né, porque a ideia não é essa. Então vamos lá, com relação ao câncer, no Brasil, né, como é que é a distribuição do câncer no Brasil segundo o INCA, né, do biênio aqui 2023, 2025, então, foi os dados que eu encontrei mais atualizados com relação aos diversos tipos de câncer. Então, para vocês terem uma ideia, cerca de 700.000 novos casos anuais de câncer. É muita coisa, tá? Eu acho que é muita coisa. 700.000 casos é muita coisa, tá? Então, existe uma prevalência aqui no Brasil de câncer de pele, né, do não melanoma, que é o que tem mais, uma maior incidência, cerca de 220.000 casos. O câncer de mama feminina, né, também, é, por volta de 73.000, 75.000 casos. Próstata vem em seguida com 72.000 aproximadamente. E depois vem colo e reto com mais ou menos 45.000 casos. E o pulmão com 32.000. Esses são os principais, tá? Tem outros tipos de câncer, mas esses aqui são os principais aqui no Brasil. Então, se a gente observar aqui, né, um gráfico, então predomina aqui o câncer de pele, né, uma incidência muito grande. Em segundo lugar, a mama, em terceiro, próstata, colo e reto, e por fim aqui o câncer de mama. Então essa aqui é a né, mostrando aqui num gráfico a incidência aqui de câncer no Brasil. Tá? A distribuição com relação ao sexo, né, nos homens há um predomínio, né, do câncer de próstata, depois vem cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral, né? Então, esses são os cânceres mais comuns aí nos homens, prevalecendo de próstata aí, que tem a maior incidência. Nas mulheres é o câncer de mama, depois vem de colo e reto, colo do útero, tireoide e pulmão. Eu confesso para vocês que fiquei um pouco assim, eu não surpreso, né? Mas eu não tinha ideia de que o câncer de tireoide tinha uma incidência tão grande assim nas mulheres, mesmo nos homens, né? Achei que fosse mais nos homens, mas parece que predomina um pouco mais nas mulheres. Eu não sei dizer para vocês por quê, talvez por uma questão hormonal. Bom, os principais fatores de risco é tabagismo, consumo de álcool, uma alimentação inadequada, obesidade e sedentarismo, exposição solar excessiva e infecções de fatores socioeconômicos. Colocando eu como, no meu caso aqui, eu não fumo, eu não bebo, eu jogo de vez em quando, mas jogo futebol só, que é saudável. A minha alimentação não é tão ruim assim, não é aquela alimentação, mas não é tão inadequada, né? Não exagero em nada. Obesidade eu não sou magro. Sedentarismo sim, eu era bem sedentário. Agora não, né? Com tudo isso que eu estou passando, recomendação médica, né? É você praticar exercícios físicos, acertar a alimentação também, né? Então a gente procura também uma nutricionista, um personal. Então eu estou fazendo tudo isso, né? Então, graças a Deus, tá tudo bem, né? Então, mas eu não acredito que tenha sido isso a causa do meu câncer, não. Exposição solar excessiva também não, nunca fico muito tempo embaixo do sol, embora aqui em São José do Rio Preto é muito calor, é muito quente, mas eu procuro evitar de ficar no sol. Infecção, nunca tive nenhum processo infeccioso, que eu me lembre. Fatores socioeconômicos, talvez, né? Correr atrás do prejuízo aí, mas tudo bem. Né? Existe uma desigualdade no Brasil bem interessante, né, com relação às regiões. Né? Então, a gente não, né? O INCA detectou isso, né, que na região sul e sudeste existem maiores taxas, né? Uma incidência de diagnóstico muito maior. Talvez porque aqui nessa região, sul e sudeste, nós temos aí uma possibilidade de diagnóstico muito melhor, né? Região mais desenvolvida, então a gente consegue fazer um diagnóstico mais assertivo, né?
felizmente. E infelizmente nas outras regiões que não tem essa mesma possibilidade. Então, o norte e nordeste tem uma maior incidência de câncer relacionada à pobreza e a infecções, e essas diferenças, né, de distribuição de cânceres, eles justificam como talvez diferenças no acesso e a exames e tratamento, né, que influenciam os resultados. Talvez uma falta de condições de fazer um apanhado melhor, né, desses casos, principalmente na região norte, nordeste, né, que talvez tenha alguma dificuldade aí. Então, o sudeste acaba concentrando uma maior parte dos casos devido à densidade populacional e também uma maior capacidade diagnóstica, né? A medicina aqui na região sul e sudeste está bem mais avançada, né? Com as condições socioeconômicas permitem aí um diagnóstico melhor, né? Norte e nordeste apresentam uma incidência proporcionalmente elevada de cânceres, né? Associados a infecções e condições socioeconômicas. Então, existe uma diferença grande aí. Então, para vocês terem uma ideia, né, da estimativa de casos aí desse biênio 2023-2025, acabou um pouquinho aqui. Então, o Sudeste, né, lidera aqui a questão dos diagnósticos, né, ter uma possibilidade melhor de encontrar ou de diagnosticar esses pacientes. O Sul também vem em segundo lugar, segundo não, terceiro, na verdade. O Nordeste faz bastante diagnóstico também, né, mas comparado com o Sudeste, né, está bem longe. O Centro-Oeste e o Norte aqui bem pouquinho, né? Então, o Norte aqui no caso, a Amazônia, né, a região amazônica, a gente sabe da dificuldade que tem aí de chegar aos grandes centros, de fazer um diagnóstico, tá? Então, câncer de mama e de próstata, eles predominam aqui principalmente na região sul e sudeste, e o câncer de colo de útero, ele também tem uma incidência significativa, mas mais na região norte e nordeste, né? Então, acaba refletindo aí umas desigualdades aí no acesso e no rastreamento, né? Do diagnóstico aí dos diversos tipos de câncer. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, o sudeste aqui nós temos mama e próstata em grande incidência, maior incidência, e depois vem o colo do útero. No sul, o diagnóstico é um pouco maior, mas, né, a incidência é praticamente a mesma, guardadas as devidas proporções, e a questão do colo do útero. Nordeste é a mesma coisa, Centro-Oeste também, né, predominando câncer de mama e de próstata, e aqui no Norte, né, o câncer de colo de útero sobrepõe, né, a próstata e a mama, né? Então, tem talvez uma incidência maior do câncer de colo de útero, enfim, né? É uma coisa que precisa ser avaliada, mas eu achei bem interessante essa mudança aqui. Então, com relação às políticas públicas, né, e as estratégias aí do governo, né, o INCA coordena, e o Ministério da Saúde também coordena tudo isso, né, faz as campanhas aí, Outubro Rosa, Novembro Azul, que nós estamos agora, Dezembro Laranja, então, procurando com essas campanhas, né, de certa forma, incentivar, né, as pessoas a procurarem, a fazer tratamento, né, principalmente os homens, né, existe um preconceito muito grande com relação à questão do exame de próstata, né, do toque, é desagradável, mas precisa ser feito. No meu caso foi interessante, porque nenhum dos médicos, eu fui em 2 urologistas, né, nenhum deles fez o exame de toque, né, e eu, né, estava temendo por isso, né, e eles não fizeram, não precisaram fazer, porque no meu caso, os outros exames já eram diagnósticos, então não havia necessidade, segundo eles, de fazer o exame de toque, porque já estava o diagnóstico já estava bem determinado, só ia me causar um incômodo, né, então eu acabei não fazendo o exame, né, de toque. Mas é importante fazer, né, nos exames anteriores eu fiz, claro, né, mas nesse momento não foi necessário, né, consegui escapar. Então é importante fazer programas aí de rastreamento para
câncer de mama, de colo do útero, colo retal, né. Eu tenho uma aluna, né, foi minha aluna na faculdade de farmácia, quando eu era professor de hematologia clínica. Essa minha aluna, ela evoluiu bastante, ela foi para a área essa área de imunologia, né, e agora está bem, envolvida na questão do HPV, e ela está participando de campanha. Hoje ela é referência no Brasil no diagnóstico de HPV, né, com a possibilidade de causar câncer, inclusive, e ela está fazendo bastante campanhas, né, junto com o governo do estado, governo federal também, para exames de HPV, né, e a incentivar as pessoas, né, as mulheres, né, a fazer uma vacina, né, de HPV, né, que ainda não é tão divulgado assim, né, então ela está fazendo um trabalho bem interessante. E ela me superou, né, hoje ela é professora doutora e tal, muito orgulho, né, bacana que a gente tenha formado alunos desse nível, né. E existem os desafios, né, principalmente do diagnóstico tardio e a desigualdade de acesso, né, principalmente na região norte, nordeste, é complicado, né, o acesso aí a esse pessoal, né, até pela região geográfica, as dificuldades, aquela coisa toda que a gente já sabe. Bom, como tendências e projeções, né, a população está envelhecendo, né, cada vez mais, a qualidade de vida está aumentando, né, então a gente está vivendo muito mais, graças a Deus, né, então a gente vai ter uma população mais envelhecida e com isso trazendo aí essas questões de câncer, né, nessa população. Então, é bem possível, né, que daqui a alguns anos essa incidência vai aumentar ainda mais nessa população mais idosa, né. Está tendo um crescimento muito grande de cânceres relacionados ao estilo de vida e, existe até um avanço muito grande na imunoterapia e também na medicina mais personalizada, né. Então, isso aí, esses avanços vai ajudar também no tratamento, né, e na questão aí de cura, né, dos pacientes oncológicos. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Então, vocês estão vendo a minha tela ou sumiu? Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá vendo pequenininho ou grande? Pequenininho. Pequenininho? Deixa eu pôr grande então. É, Ficou grande? ainda não. Ainda não? Aumentou só um pouquinho. E agora? Não, tá Ainda tá, Tá grande. grande, né? Tá tá grande. grande. Ah, Eu não tô Tá. enxergando. o meu tá grande, aqui tá igual estava antes. Eu voltei para tá? É que essa orelhinha aqui tá pequenininha, né? Vocês não estão É, conseguindo ler, né? Nem eu, mas a ideia não é ler, é. né? Ah, bom, então achei que era só eu. Não, não, tá pequenininho, nem eu É tô joia. conseguindo ler. Eu que tô aqui, não tô enxergando nada. Então é fácil, né? Fotografa essa aí, pega esses pontos, trata, vocês vão curar todos os pacientes oncológicos. Mentira, né? Pessoal, a auriculoterapia francesa, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, mas ela não pode tudo. Então, no caso de pacientes oncológicos, ela não vai ser a terapia principal. Ela vai atuar junto com os outros tratamentos, né? Ela vai junto com outras práticas integrativas, inclusive, né? Então, esse conjunto da obra é que vai trazer muitos benefícios para o nosso paciente, tá? Mas a auriculoterapia francesa, de forma alguma, vai curar. Para curar é quimioterapia, é radioterapia, é imunoterapia, cirurgia, enfim, tá? É, a gente vai entrar com um suporte aí para ajudar nosso paciente, tá? Então, a auriculoterapia, né, ela tem evidências clínicas, né, e científicas também que justificam a sua utilização em pacientes oncológicos. Ela vai trazer muitos benefícios, né? Ela vai ajudar bastante alguns pacientes, muitos pacientes oncológicos, em determinadas situações, em determinados sintomas,
né? Mas ela não vai destruir célula cancerígena, ela não vai fazer isso, tá? Destruir célula cancerígena, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e outras coisas mais, tá? Mas não vai ser a auriculoterapia. A auriculoterapia francesa, ela vai trazer um suporte muito grande, né? Principalmente em alguns sintomas que o paciente pode apresentar, que, né, frequentemente eles têm, né, o paciente oncológico. Graças a Deus eu não tive, tá? Dor, né? Eu não tive nenhum tipo de dor, graças a Deus. Náusea, não tive. Para não dizer que não tive, eu tive um pouquinho, mas bem pouquinho quando eu fazia radioterapia. Mas bem pouquinho, quase nada. Nesse momento eu fiz aí um autotratamento, né? Peguei alguns pontos aí da aurícula francesa, um ponto biliar e tal, né? Para dar uma acalmada. Ansiedade também, eu confesso para vocês que eu estava bem tranquilo, estava bem assim, centrado. Usei eventualmente algum pontinho para ansiedade, um ponto do olho, né? Um Xeimen, mas assim mais para um suporte não. Mas eu estava realmente bem centrado, bem tranquilo. Fadiga, eu senti um pouquinho, mas depois que eu entrei com o tratamento hormonal, né, com a radioterapia, assim, não sentia grandes coisas, não. O tratamento hormonal me deu um pouquinho de fadiga, mas bem pouquinho, quase nada. E distúrbios do sono, às vezes, eu estou colocando eu, tá? Mas às vezes não dormia direito, alguma preocupação. Meu tratamento era feito pela manhã, então eu ficava preocupado de perder a hora, tal. Mas assim, de perder o sono, ou ter distúrbios do sono, ter uma insônia, pela preocupação com a doença, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, mas eu fui um ponto fora da curva, né? Mas normalmente vocês vão encontrar os pacientes com certeza com essas condições aí, tá? Com dor, né? Dependendo do tipo de câncer, com náusea, ansiedade, fadiga, distúrbio do sono e outras coisas mais também. E aí a auriculoterapia vai ser bacana. Aí a auriculoterapia vai ser importante, porque ela vai realmente trazer um benefício muito grande, muito grande. Para cada uma dessas questões, eu coloquei só 5, né? Mas para cada uma dessas questões, nós podemos atuar de uma forma assim bem bacana, bem interessante, aí com resultados muito legais, né? Muito legais mesmo, né? É, então, o que a auriculoterapia francesa busca, né? Assim como as práticas integrativas, um reiki, sei lá, uma bioenergética, enfim, né? Tem outras técnicas aí das práticas integrativas. Ela vai ajudar, né? Ou ela vai buscar melhorar essa qualidade de vida e o bem-estar global, né? Então esse conjunto de práticas aí integrativas, ele vai ajudar muito, vai ajudar bastante, tá? Eu tenho certeza disso, tá? Eu não fiz muitas coisas. Eu pedi para eu pedi para algumas alunas aí que são reikianas, né? Ó, manda um reiki aí para mim e tal. Então, acho que foi esse conjunto, né? O pessoal mandando reiki, mas sei lá, minha minha autoestima que estava muito boa, graças a Deus, mais a questão espiritual, mais o tratamento bem feito pelos médicos, né? Então, estava bem assessorado, né? Então, deu tudo certo. É, com relação aos pacientes que precisam de fazer quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia ela traz muitos efeitos colaterais, muitos mesmo, né? E aí a auriculoterapia francesa também vai trazer muitos benefícios, tá? Fadiga, né? Fadiga, a gente consegue trabalhar muito bem essa questão da fadiga com a auriculoterapia francesa. Perda de cabelo, eu acho que a auriculoterapia francesa não vai ajudar muito. Se ajudasse, eu não estaria nessa situação aqui, já estaria bem cabeludo, né? Então, também é o que menos importa, nesse momento, pelo menos para mim, né? Infecções, né? A gente consegue tratar com a auriculoterapia francesa, melhorar o nosso sistema imunológico, melhorar o sistema imunológico do nosso paciente, né? Isso é muito importante nessa fase, muito importante mesmo, porque a gente fica imunodeprimido, né?
com radioterapia, com quimioterapia, então evitar lugares, né, aglomerados, evitar determinados locais, né, evitar de ir para um hospital, por exemplo, né? Então, a auriculoterapia francesa vai ajudar bastante nessa questão imunológica. Náuseas e vômitos também. A questão da perda do apetite também. Eu não tive perda de apetite, né? Mas dá para a gente trabalhar essa perda de apetite com a auriculoterapia francesa tranquilamente. Diarreia, constipação eu também não tive, mas eventualmente o paciente pode ter, também vai ter resultados fantásticos. Inflamações na boca, né? A gente pode tratar esse tipo de coisa também. Problemas neurológicos, musculares, dormências, formigamento, dor, também podemos atuar com a auriculoterapia francesa. Enfim, né, a auriculoterapia francesa ela vai dar um suporte muito grande nesse tipo de paciente, um paciente oncológico. Problemas de concentração também, né, porque a gente fica meio aéreo, né, com o tratamento. Eu não sei da quimioterapia, mas da radioterapia a gente fica um pouco, às vezes um pouco aéreo e tal. Nossa concentração acaba sendo um pouco prejudicada. Eu, como professor, preciso estar sempre concentrado, né, e sempre estudando e absorver essas informações. Nós temos como trabalhar essa questão de memória, tem alguns pontos bons aqui, né, para trabalhar a memória, baço, estômago, enfim, né, ajuda na memorização. Alterações de humor, então, é fantástico, né? Fantástico. Eu sempre falo que não existe técnica melhor para tratamento de problemas emocionais do que a auriculoterapia francesa. E eu falo isso para qualquer terapeuta que seja acupunturista, quem for, tá? Não tem. Então, para ansiedade, depressão, a auriculoterapia francesa, ela é campeã, né? Ela é campeã. Então, realmente a gente tem resultados fantásticos aí com relação às questões emocionais. E alterações de libido também dá para trabalhar bastante, né? Ponto gônadas, ponto genital e outros pontos também que ajudam nessa questão da libido, né? Que o tratamento da quimioterapia, da radioterapia e mesmo da imunoterapia pode dar alterações na libido, né? Isso pode incomodar de alguma forma aí os nossos pacientes. Então, a auriculoterapia também pode atuar, pode não, atua muito bem em todos esses processos aí e outros mais, tá? Eu coloquei só alguns. Então, quimioterapia vai, quimioterapia, a auriculoterapia francesa vai ser o nosso carro-chefe aí de tratamento, né? Então, a gente consegue um resultado bem bacana, né? Então, para quem não sabe, acredito que vocês todos conheçam, mas eu não sabia qual o público que ia aparecer aqui, porque eu abri, né, a aula aí para qualquer público, né, que se interessasse em aprender ou querer saber um pouquinho sobre câncer e sobre a auriculoterapia francesa. Então, vocês devem já conhecer, a maioria de vocês, mas vamos dar uma passadinha aqui, pode ser que alguém não conheça, né? Então, a auriculoterapia francesa foi um método desenvolvido por um médico francês chamado Paul Nogier, né, em que ele relaciona, então, ele faz uma correspondência do pavilhão auricular com o restante do corpo, então nós temos a representação do nosso corpo todo aqui no pavilhão auricular, e aí no pavilhão auricular nós temos, por todo o pavilhão, diversos pontos, né, específicos aí que vão atuar nas mais diferentes queixas dos nossos pacientes, e com o objetivo do quê? De fazer um equilíbrio funcional, né, e aliviar os sintomas e promover aí o bem-estar do nosso paciente. Não só sintomas, como também tratar a causa, né, das mais diversas patologias. No caso do câncer aqui, a gente vai trabalhar mais a questão dos sintomas, né. Esses estudos do Paul Nogier, eles são baseados num fenômeno, né, ou numa questão neurofisiológica, né? Nós não trabalhamos aqui na auriculoterapia francesa com a questão holística da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, que é tudo baseado em neurofisiologia, fisiologia, anatomia, né? Então, quando a gente faz a estimulação desses pontos aí no pavilhão auricular, nós vamos estar
ativando, né, algumas fibras nervosas, né, que vão atuar sobre o nervo vago, sobre o trigêmeo, o plexo cervical, enfim, né, vai atuar sobre o sistema nervoso autônomo e vai fazer uma modulação da dor, não só da dor, mas vai fazer uma modulação geral do nosso corpo, não só tratando as questões de dor, mas também as questões emocionais, tá? Como eu falei, para as questões emocionais não tem para ninguém, né? Então, o pavilhão auricular, então, ele é visto, né, por nós, auriculoterapeutas, como um feto invertido, e nessa posição do feto invertido, nós temos a distribuição de todos os órgãos aí no nosso do nosso corpo, aí no pavilhão auricular, não só dos órgãos, como também das vísceras e também de pontos funcionais, né? Pontos que vão atuar nas mais diversas funções aí do nosso organismo. E para a gente fazer um diagnóstico, não de câncer, o paciente ele vai vir com um diagnóstico de câncer, nós não vamos ser nós que vamos fazer esse diagnóstico, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico, oncologista, enfim, um urologista, um mastologista, né, um médico que vai fazer esse diagnóstico. Então, esse paciente oncológico, ele vai chegar para a gente já com esse diagnóstico. Se for um paciente que não é oncológico, então nós temos condições de fazer um diagnóstico aí bem preciso muitas vezes. É claro que sempre é importante ter um acompanhamento médico aí junto com nós. Mas normalmente ele vem com diagnóstico. E nós vamos então, para saber qual os pontos ou qual a melhor estratégia de tratamento e também para fazer o diagnóstico, nós vamos usar alguns equipamentos, né, apalpador, equipamento eletrônico, localizador eletrônico de pontos, nós vamos usar a pulsologia, né, o RAC-VAS, e vamos observar também algumas alterações que podem ter na orelha. Enfim, nós temos diversos instrumentos aí que a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico e também o tratamento. Na auriculoterapia francesa, o diagnóstico ele é fundamental, tá? Ele é fundamental para que a gente consiga aí trazer os melhores resultados possíveis para o nosso paciente, tá? Quais os principais pontos aí que a gente vai utilizar na oncologia? Eu coloquei só alguns, tá? Mas esses são os principais. Shayman, bom, já começou com um ponto que não é francês, né? Shayman é um ponto chinês. Qual o problema, né? Tá na orelha, ele funciona bem, vamos usar. O ponto Shayman é um ponto chinês, né? Mas ele é muito utilizado pelos franceses. Ponogé usava, né? Ele conhecia esse ponto, né? Mas ele na obra dele ele nunca relatou, né, a utilização desse ponto, mas a gente sabe que ele usava. O Yves Roqueville, ele usa bastante o ponto Shayman, né? Por quê? Porque é um ponto aí calmante, ansiolítico. O ponto Shayman ele tem centenas de verdade, centenas de funções, né? Ele tem uma atuação muito ampla no nosso organismo. Então, o Shayman ele é um ponto assim fundamental, tá? Então a gente vai observar, sempre a gente vai testar, nós vamos verificar se esse ponto está reativo, tá? Qualquer ponto, na verdade. Então a gente só vai fazer tratamento de pontos que estão reativos, ou pelo localizador eletrônico de pontos, né? O NKL de preferência. Não tem outro aqui no Brasil, né? Tem que ser o NKL. Lá na França nós temos o Agiscope e temos o Prêmio também, o outro aparelho mais moderno que faz isso, mas aqui no Brasil nós temos só o NKL. O ponto zero também é um ponto extremamente importante, porque ele dá um equilíbrio geral do nosso organismo, tanto questão de dor quanto problemas emocionais. O fígado e baço, que vai trabalhar no metabolismo e na imunidade. O ponto Valium, né, para fazer um controle emocional, o ponto Valium é um ponto que trabalha diretamente a ansiedade, né? Ele é mais usado para ansiedade. E pesquisar pontos relacionados à dor do paciente. O paciente está com dor em determinado local, nós vamos pesquisar na orelha, né? Ou com detector elétrico, ou com o VAS, né? Ou com os dois de preferência, e com o palpador também.
né, nós vamos determinar aí quais os pontos que estão reativos e nós vamos fazer o tratamento desses pontos. E o ponto do olho também, que é um ponto fantástico para essas questões emocionais, tá? Então, isso são alguns pontos, isso aí não é um protocolo, tá? Você pode usar alguns desses pontos, pode ser que vocês não usem nenhum desses pontos. Vocês têm que pesquisar, têm que olhar, têm que observar, têm que ver se eles estão reativos, tá? Eventualmente nenhum desses pontos estão reativos, vai ter outros pontos que estão reativos, e aí vocês vão tratar somente pontos reativos, tá? Então você sabe que na auriculoterapia francesa a gente não utiliza aquele princípio lá da da auriculoterapia chinesa, né, que você faz um diagnóstico e você tem um local lá onde fica aquele ponto, vai lá e coloca uma agulha, uma semente, a gente não trabalha dessa forma, tá? Todos os pontos têm que ser muito bem localizados, eles têm que estar reativos, ou pela dor, ou pela detecção elétrica dos pontos, ou pela alteração no pulso, né, no RAC e o VAS. Sempre assim, tá, pessoal? Não dá para fugir disso, não. Tá? Não pode sair por aí colocando pontos sem eles estarem detectáveis, tá? Vocês não vão ter resultados legais. E, né, como eu falei, existem evidências científicas, né, de que a auriculoterapia francesa funciona muito bem. O Dr. Huxeville, ele tem alguns artigos sobre isso. Na aula que ele deu para a gente, no curso que ele deu para a gente lá no Rio de Janeiro, ele contou, né, pra gente que ele trabalhou por uma semana, 10 dias, num hospital oncológico, onde só tinha pacientes com câncer, e aí ele conseguiu fazer uma pesquisa bastante interessante, juntamente com o tratamento ocidental, né, utilizando a auriculoterapia francesa, principalmente em pacientes que apresentavam uma ansiedade muito grande, náuseas, né, e outros sintomas também, mas principalmente essa questão de ansiedade. Então ele teve resultados muito bons, um estudo científico bem bacana, bem desenhado, em que ele comprovou que realmente a auriculoterapia francesa tinha uma ação muito bacana aí em pacientes oncológicos. A maioria deles tinha câncer de pulmão, se eu não me engano. Então ele tinha um grupo muito grande, né, com pacientes com a mesma patologia, e aí deu para fazer um estudo bem interessante, tá? Principalmente essa questão de ansiedade. Existem, então, revisões aí sistemáticas, né, que comprovam, né, a eficácia das terapias complementares, né, principalmente a auriculoterapia francesa, como segura, né, vocês podem usar tranquilamente. A única recomendação que a gente dá, né, quando você for trabalhar com um paciente oncológico, isso não é uma recomendação minha, mas do Dr. Huxeville, é de você evitar de usar pontos relacionados com o local onde o câncer está instalado. Então, por exemplo, se você tiver um câncer de pulmão, você não vai usar os pontos do pulmão. Ponto do pulmão. Se você tiver um câncer de fígado, você não vai usar o ponto do fígado. Assim vai, tá? Então, evitar pontos que estejam diretamente relacionados àquele órgão que está acometido. Fora isso, né, evitando esses pontos, pode usar os pontos tranquilamente, desde que eles estejam detectáveis, estejam reativos, que não vai causar mal no paciente, não. Muito pelo contrário, vai ajudar bastante aí nesse processo de ansiedade, náuseas e aqueles outros, cansaço, fadiga, né? Aqueles outros sintomas que a gente relatou para vocês. Então, alguns benefícios que foram relatados, né, pelos pacientes em que foi utilizada a auriculoterapia francesa, uma redução da dor e uma redução do uso de analgésicos, né, diminuição da náuseas e da fadiga, melhora do sono e do bem-estar emocional, redução da ansiedade e estresse e uma melhora global aí da qualidade de vida. Pô, você conseguindo tudo isso, tá bom demais, né? Tá bom demais para um paciente com uma doença tão grave assim, né? Então você pode ver que os benefícios são muito grandes, né? Muito grandes. A indicação, né? O protocolo clínico, né? Dá medo de falar protocolo, né? Tem gente que não gosta de protocolos, né? Então, vamos dizer, uma sugestão de tratamento seria você fazer tratamentos semanais ou quinzenais, dependendo aí
do que vocês encontrarem no seu paciente, com a utilização de até 8 pontos no máximo na orelha, né? Eu sempre falo para vocês que 8 pontos é o máximo que a gente recomenda. Eu sei que tem pessoas, né, terapeutas, e eu não estou falando de terapeutas aqui do Brasil, estou falando lá da França, né, que usam muito mais do que isso, 10, 12, sei lá quantos pontos, eu acho absurdo. Mas, né, quem sou eu? Eu sou pequenininho. Mas o Dr. Huxeville recomenda, né, não vou falar recomendar porque ele está vivo, recomenda usar menos pontos. Quanto menos pontos você usar, melhor é. Então, menos pontos, mais eficiência. Essa é a ideia. E se tiver que usar muitos pontos, no máximo 8. Tá? Se tiver que usar mais que 8, deixa para a próxima sessão. Tá? Que você vai ver que na próxima sessão vai diminuir bastante aí os pontos que estejam detectáveis. Tá? Então, fazer uma boa escolha, uma boa escolha de pontos aí para fazer seu tratamento. E o tratamento, né, você vai usar agulhas clássicas, que é aquela agulha chinesa, pequenininha, 0,20 por 15. Agulhas semipermanentes, né, quando eu falo semipermanente é a agulha ASP. Pode fazer tratamento com laser, com filtros coloridos, eletricidade. Aí a escolha do tratamento, vocês que vão fazer a escolha que vocês acharem mais adequada, tá? Nos tratamentos que eu fiz, né, que eu fiz um autotratamento, eu usei mais o laser, tá? Usei mais o laser. Agulha não usei não. Usei o laser e deu ótimos resultados. Laser com as frequências em Auger, tá, pessoal? Não é o laser com aquela, não é o laser contínuo, tá? É o pulsado. O laser contínuo a gente não usa na auriculoterapia francesa. Então, o laser pulsado. Aí, dependendo sei lá, no meu caso, eu usei mais a frequência G, principalmente, por causa da questão emocional, em alguns pontos, e usei a frequência A também bastante, a B, né, A para fortalecer o sistema imunológico, a B também. Foram mais essa, A, B e G, foram essas. Eu não sentia dor, né, então foram mais essas, né, principalmente a G, né, para questão emocional, embora tivesse bem equilibrado. Agora, eu estava bem equilibrado porque eu estava fazendo tratamento, ou o tratamento me deixou equilibrado, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos lá. Então, é muito importante a gente fazer uma integração profissional também, né? Então, a auriculoterapia ela pode ser integrada aí com os cuidados paliativos, junto com a psicologia, com a fisioterapia, com a enfermagem, com a medicina, com as práticas integrativas, com a odontologia, né? Então, a auriculoterapia ela combina com tudo, tá? Ela combina com qualquer técnica integrativa, qualquer prática integrativa, ou não, né? Ou dessas técnicas mais ocidentais, da medicina, da psicologia, enfim, né? Ela se integra muito bem com elas. A única recomendação que a gente dá é quando você for fazer um tratamento, começa com a auriculoterapia, sempre, tá? Porque qualquer coisa que você fizer no seu paciente antes de fazer a auriculoterapia vai mudar a configuração dos pontos aí na orelha. Então pode ser que você tenha uma dificuldade de encontrar os pontos. Então começa sempre pela auriculoterapia e começa sempre pela detecção elétrica. Porque se você fizer a palpação e depois dos pontos com o apalpador e depois a detecção elétrica, você vai acabar alterando, né, a sensibilidade aí no detector eletrônico, então pode prejudicar no seu diagnóstico, no seu tratamento. Então, sempre começa pelo detector elétrico de pontos, tá? Começa pelo NKL. Depois vocês podem, se a pessoa está relatando dor, você vai usar o palpador para poder verificar quais são os pontos aí que estão sensíveis, tá? Então, isso vai acabar favorecendo muito aí a abordagem humanizada e centrada aí no nosso paciente. Então, existem algumas limitações e contraindicações, sempre tem, né? Se o paciente tiver algum problema, alguma infecção no pavilhão auricular, é claro, você vai evitar de colocar agulha lá, né?
Se você conseguir, pode fazer até com laser, mas evita de colocar agulhas se tem algum problema de infecção auricular. Se tiver algum ferimento, alguma lesão também no pavilhão auricular, evita de colocar agulha. Pacientes têm alergia a metais, né, existem pacientes muito alérgicos, então evitar colocar agulhas, né, tanto a asp quanto a agulha clássica. Nesse caso, a gente pode tratar com o laser, né, que não vai dar problema algum. Ou se vocês tiverem uma agulha francesa, uma agulha SP, que ela é feita de titânio, tá? Aí daria para usar, porque o titânio é um metal completamente inerte, então dificilmente alguém tem alergia ao titânio. Então tem esse recurso, né? Existem agulhas ASP que são feitas de titânio. Elas custam mais caro, mas você pode usar aí no paciente que é alérgico. Pacientes que têm marca-passo, né, você evitar de fazer uma estimulação elétrica, porque pode dar algum problema aí no marca-passo. Com relação ao laser, algumas pessoas falam que o laser pode alterar o marca-passo, outros falam que não, né? Eu tenho colegas que são especialistas em laser terapia, que me falaram que não altera, pode usar tranquilamente que não altera o marca-passo não. Na dúvida, não usa, né? Não faz estimulação elétrica nem usa o laser. No caso da estimulação elétrica, realmente não pode dar algum problema, mas o laser, alguns falam que sim, outros falam que não. Na dúvida, evita, tá? E deve ser usado como a auriculoterapia francesa, as práticas integrativas, deve ser usado como complemento e não como substituto ao tratamento convencional. Sempre, tá? Nós nunca vamos mudar um tratamento estabelecido por um médico. Nunca. Você pode até conversar com o médico, o paciente começou a melhorar, você pode chegar no médico ou para o paciente falar, olha, eu estou me sentindo melhor, tal, estou menos ansioso, não estou tendo dor, tal, vamos rever aí a dosagem do medicamento, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa, mas é o paciente e o médico que vão decidir isso, eventualmente você, se você tiver acesso a esse médico, mas você não deve nunca mexer no tratamento estabelecido pelo médico, tá? Como conclusões, né? Então, a auriculoterapia francesa é uma ferramenta complementar, eficaz e segura no manejo de sintomas oncológicos, pode usar tranquilamente, tá? Não vai causar problema no seu paciente. Vai contribuir para a integralidade do cuidado e a humanização da assistência em saúde, né? A gente vai colaborar bastante com isso, nós vamos ser muito importantes nessa questão. O câncer, né, ele acaba sendo um desafio crescente para o sistema de saúde, então é importante que se faça, né, campanhas, né, para fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce, tentar ampliar aí a questão do acesso desses pacientes ao tratamento, né, que a gente viu aqui no Sudeste é razoável, né, mas lá do Norte e Nordeste já fica um pouquinho mais complicado, né? Uma cooperação entre governo, profissionais de saúde, sociedade civil, ela é importante aí para reduzir o impacto aí da doença aí na sociedade, tá? E, né, o conhecimento e a prevenção do câncer, né, são as melhores armas, né, que a gente pode utilizar, tá? Então, conhecimento e a prevenção são as melhores armas contra o câncer. E aqui sou eu, né? Foi bem legal o dia que acabou meu tratamento, né? Tava de azulzinho, tava de azulzinho. Eu tenho um filminho aí com isso, acho que algumas de vocês viram, eu coloquei lá no nosso grupo, né? O dia que eu fiz minha última uma sessão aí da radioterapia. É muito emocionante, né, pra gente, né? Porque é uma vitória muito grande, né? A gente sai de lá vitorioso. Eu estava numa sala, né, onde tinha outras pessoas também aguardando lá para fazer tratamento, né? Então serve de incentivo também para essas pessoas que estão no meio do tratamento. E para mim também foi bom, foi muito legal, né? Ter tocado aí o sino, né? E como diz aí o texto, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler, eu vou ler aí para vocês. O badalar do sino comemora a sua determinação de ter completado a mais esta fase do seu tratamento.
Hoje você celebra a vida e a vontade de seguir em frente com a superação e perseverança, com superações e perseverança. Parabéns por nunca perder a força, o foco e a fé. Badale para ouvirmos o som. Você é um vencedor. É a equipe lá do local onde eu fiz meu tratamento, tá? E é assim mesmo que a gente se sente. A gente se sente vencedor, tá? Então foi muito legal, foi muito gratificante. Aqui algumas referências, né, da onde eu tirei aí essas informações para passar aí para vocês. Só vou chamar atenção para vocês dessa última referência, que eu acho que vocês não conhecem. É o meu novo livro, A Auriculoterapia Francesa, uma terapia de resultados. É um livro novo, né, que contempla aí com bastante teoria, é diferente do Pontos de Tratamentos, que é um livro mais prático, né, de cabeceira assim para você usar no consultório como consulta rápida. Uma terapia de resultados é um estudo bem aprofundado da auriculoterapia francesa, e ele não é físico, ele é digital. Sei que muita gente não gosta do digital, né, mas não deu para a gente fazer físico no momento. Eu acho que vai demorar um pouco, acho que não vai ter, provavelmente, o físico, mas tem o digital aí à disposição de vocês lá na plataforma da Amazon. Aí qualquer coisa, se alguém tiver interesse, me passa uma mensagem que eu mando o link para vocês diretamente, tá? Então, como agradecimento aqui à saúde integrativa, né, é o futuro do cuidado oncológico, né? Pelo menos é isso que eu acho. Meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, acho que você já tem, né? Mas para quem não tem, anota aí qualquer coisa que a gente puder ajudar vocês, sempre à disposição. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma aí isso ajude vocês aí no futuro, se vocês tiverem alguém aí que esteja precisando, né, do tratamento, né, e vocês têm toda a condição de tratar esses pacientes com certeza. Pode falar, Fernanda. Boa noite, professor. Boa Obrigada pela noite. aula, viu? Eu que agradeço a presença. E a dúvida é, alguns anos atrás, a gente colocava como contraindicação para o atendimento da aurícula francesa tanto pacientes gestantes quanto pacientes oncológicos. Era contraindicado. Uhum. Mudou um pouco dos últimos anos para cá, né? Mudou bastante, né? Mudou bastante. Né? Então, hoje em dia não existe. Existe uma recomendação, né? Que eu falei, né? Você evitar pegar pontos que estejam diretamente relacionados com o câncer. Nós temos um ponto da próstata aqui no pavilhão auricular. Eu nunca cheguei nem perto dele, né? E pacientes grávidas, né? A única recomendação que eu dou, embora é só mais por segurança nossa, você poderia usar o tratamento da aurícula francesa desde o primeiro dia de gravidez. Poderia, não tem problema nenhum. Eu recomendo, quando vocês forem tratar paciente grávida, mulheres grávidas, evitar de tratar o paciente nos 3 primeiros meses. Não porque daria algum problema, não dá. A questão é que se der problema, a culpa é sua. Então, é mais para a sua segurança. Uhum. Não vai ser por sua culpa. A auriculoterapia francesa não tem esse poder de causar um aborto. Não tem. Nem a acupuntura tem, tá? Mas, se tiver algum problema por uma má formação, a gravidez não tá boa, não tá legal, a implantação não foi bem feita, sei lá, der algum problema, a culpa vai ser sua. Então, evita. Evita. Até acho que alguém colocou no nosso grupo uma paciente que está com um problema na sacroiliaca, uma coisa assim, queria saber o tratamento. Eu fiquei em dúvida do que realmente ela queria saber, mas se fosse a questão de poder usar a auriculoterapia francesa, poderia usar sem problema algum, tá? Então, pode usar a auriculoterapia francesa desde o primeiro dia da gravidez, mas eu recomendo não usar em função disso, porque a culpa vai ser sua, tá? Já tratei muitas mulheres grávidas desde o começo da gravidez e nunca tive problema, nunca, graças a Deus, tá? Mas, né, a gente evita, a gente evita por segurança, mas não tem mais isso não, tá? Isso já não, já caiu
por terra, tá? A gente tá provado que a acupuntura, a aurícula francesa, a chinesa, né, não vai dar problema, não vai dar. Mas existe esse preconceito aí, essa coisa, né? Esse folclore, vamos dizer assim. Mais alguém, pessoal? Respondi, Fernanda? Então tá Perfeito, bom. perfeito, professor. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguém? Cristiane? Professor, e uma colocação assim, que eu acho importante é também sempre a coerência, né, durante o tratamento, porque, por exemplo, se você está tratando uma pessoa que tem um câncer hematológico, né, que você está Sim, fazendo a auriculoterapia francesa, você não vai mexer em pontos que vão lidar com a imunidade. Você vai tratar a náusea proveniente do tratamento, você vai tratar a ansiedade, né? Então, eu acho que assim, o estudo do terreno que você está pisando, como é que está esse tratamento e a interação com a equipe, eu acho também algo assim que só faz bem para o paciente que está sendo tratado, né? sim. Não sei se você sabe, né, que eu sou professor de hemato, né? Professor de hematologia. Não, não Nossa, sabia. não sabia? Eu sou professor de hematologia. Eu dei aula durante 32 anos na Faculdade Oswaldo Cruz, lá de São Paulo. Então, realmente é um cuidado, né? Então, de leucemias, linfomas, eu nem falei sobre isso, né? Porque não está entre os principais, né? Mas uma leucemia é um linfoma, né? Somente as leucemias, em que você vai fazer um tratamento, normalmente é quimioterapia, pode ser rádio também, pode ser as duas coisas, né? Então a gente evitar, né, pontos, né, que trabalha a questão sistêmica. Vamos trabalhar o sistema imunológico, né? Beleza. Então, por exemplo, o ILIB, né, que está tão em moda, né, já é uma coisa que a gente tem que pensar com cuidado, tal, né, porque o, no caso das leucemias é sistêmico o negócio, né? Ele vai estar na medula óssea, mas eventualmente ele pode infiltrar também em outros órgãos. Então tem que pensar com cuidado. Então trabalhar pontos mais de ansiedade, pontos de dor, né, que não vai interferir com uma leucemia, muito pelo contrário, uma náusea, né, aquelas coisas todas, né. Então, mas tem que ter sempre critério, bastante critério, né, a gente tem que estabelecer um tratamento aí que não vá fazer uma associação ruim para o paciente, tá? Mas sempre tem que ter isso, né? Esse cuidado. Fala, Fernanda. De novo eu aqui. Fica à vontade. No tratamento com laser terapia, quando você vai fazer o teste, você faz o VAS e verifica tanto a frequência e continua fazendo as aplicações até o VAS não dar mais ou positivo ou negativo, ou positivo, né? Positivo. É isso? Isso mesmo. Tá? Perfeito. Só que não vai ser na mesma sessão que isso vai acontecer, né? Não. Então você vai ter que fazer algumas vezes, tal, e aí o seu referencial vai ser o VAS. Por isso que é importante, né, você saber o VAS, né? Para selecionar qual é a melhor frequência, que às vezes não é aquela frequência que você pensa, não é Uhum. aquela, né? Porque naquele local talvez fosse a frequência A indicada, aí você testa, não é a frequência A mais indicada, de repente a frequência G é a mais indicada, porque o problema é mais emocional do que um processo mais Perfeito. inflamatório, imunológico. Né? Então, por isso que é importante a gente saber a pulsologia. Né? Por isso que a gente fala bastante, né? Eu estou até com. Eu, a Cristiane, o Zé Roberto, que não está aqui hoje, nem o César, nós estamos com uma proposta agora, né, de fazer algumas lives para esclarecer isso, a necessidade da atualização. Nós fizemos uma semana passada, né, porque o pessoal está. Como a auriculoterapia francesa é tão boa, mas é tão boa, que só com o básico você já resolve muita coisa, né? Sim. Mas existe a necessidade de você aprofundar, porque vai te trazer mais condições, mais recursos para você tratar melhor
seu paciente e conseguir melhores resultados. Então, é uma coisa ruim, entre aspas, né, da auriculoterapia francesa. Ela é tão boa que com o básico você já resolve muita coisa, né? Mas é importante você se atualizar, se aprofundar, porque tem as questões mais complexas que você não resolve só com o palpador e só com o detector elétrico. Você vai precisar do vaso, vai precisar do laser, vai precisar do filtro colorido, vai precisar de outras técnicas, né, que são necessárias. Então é importante esse aprofundamento, né? Mas é isso. É essa forma que você falou. Na outra sessão, você vai testar novamente para ver se a frequência já. Se o vaso desapareceu. Se ela desapareceu, já não vai usar mais a mesma frequência. Vai ser outra frequência, eventualmente, né? Então é muito importante saber o VAS. Perfeito. Obrigada, professor. Imagina. Você foi aluna da Rose, é isso? Sim. Ah, legal. A Rose é fera, né? Ela é muito boa. Sim, Eu com fui aluno certeza. dela também. Nós somos colegas, eu fiz alguns cursos com ela também, a gente fez cursos juntos com o Dr. Ruxeville, né? A gente teve a mesma caminhada, né? A gente fala a mesma linguagem, vamos dizer assim. E o privilégio de conhecer os professores, né? Isso é bom. Importante. Mais alguma coisa, pessoal? Quero perguntar. Obrigado, acho que foi a Regina, né, que falou daí. Obrigado aí pelas suas palavras. Deixa eu ver aqui que está escrito alguma coisa, porque eu não acompanhei o chat, senão me atrapalho. Foi a Vânia. Obrigado, Vânia. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para o comecinho, vamos lá. Ai, 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 boa noite. Sim, sim, sim. A Marecha escreveu aqui, né? A Marecha foi minha aluna de Goiânia. A Marecha sabe muito de câncer. Eu até estava com medo de falar alguma besteira, ela me chamar, puxar minha orelha aqui, que ela manja muito. Eu conversei com a Marecha também, durante o meu tratamento. Nas mulheres, o câncer de mama esperado após os 40 anos está antecipando para 20 ou 30. Caramba, olha só. Olha como está a coisa. Obrigado, Marcela. Obrigado, Vânia. Obrigado, Regina. Marcela, tá. É isso. É isso aí. Obrigado vocês aí por ter aparecido aqui para esse bate-papo. Pessoal, mais alguma coisa? Recomendo vocês então a acompanhar meu Instagram, porque eu sempre divulgo lá, né? E o grupo também eu coloco no grupo da gente, né? Então, quando vai ter algum curso, quando vai ter as lives, nós não escolhemos ainda a live, né, Cristiana, da semana que vem, a gente vai escolher alguma coisa, mas vou antecipar aqui para vocês que, como é que é mesmo o título? Conversa ao pé da orelha, como é que é, Cristiane? É isso, né? Conversa ao pé da orelha. Conversa ao pé da orelha, vai ser legal. Eu não sei qual que vai ser o seu assunto, mas vai ser interessante com certeza. Então vai ser sempre no meu Instagram, sempre não, mas a maioria das vezes vai ser no meu Instagram, mas eu sempre comunico para vocês lá no meu Instagram e no grupo também eu coloco lá, né? Sempre um prazer ter vocês. Sempre tem coisa interessante, viu? Não é porque somos nós, não, mas sempre tem coisa interessante. O pessoal traz coisas diferentes. A Cristiane tem bastante experiência. A Cristiane é do Rio, o Zé Roberto é de São Paulo, o César também é de São Paulo. Eventualmente ele traz algum pessoal convidada também, tá? Então é Brasil todo aqui, né? Brasil todo aqui que colabora com a gente. Tá bom? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã é dia 28, estou fazendo uma promoção de Black Friday aí dos cursos, vou dar um descontinho aí no curso, então quem tiver interesse, aproveita amanhã, vai ter uma promoçãozinha aí. Glenda, obrigado aí por você ter aparecido. A Glenda dá umas sumidas, mas depois ela aparece. A Marecha faz tempo que eu não converso, a Marecha, né, trabalha muito. Dúvidas de câncer não pergunta para mim, não. Pergunta para a Marecha, ela está no grupo. A Marecha sabe muito. Ela atua mais com a medicina chinesa, né, Marecha? Com fitoterapia chinesa, né? Sim, sim, verdade. Com a professora, fugiu o nome agora. Ana Carolina. Ana Carolina. Falou sobre o nome dela. Cardoso. Cardoso, Ana Cardoso, isso. Que é feríssima, né? É uma referência aqui no Brasil. A Marecha também, ela atende em ambulatórios, né, Marecha? Fala um pouquinho aí, Marecha. Fala um pouquinho aí. A Ana Carolina Cardoso, ela tem um ambulatório virtual no
dentro do curso que ela dá. Então, a gente faz atendimento gratuito para algumas pessoas, elas se inscrevem, pacientes oncológicos, e aí a gente passa toda a orientação, a gente faz um manual para essas pessoas, desde a parte de dietoterapia, floral, fitoterapia, e a orientações de acupuntura, para essa pessoa procurar um acupunturista para fazer a aplicação daqueles pontos sugeridos por nós, né? Legal, que legal. É muito bom, a gente vê, assim, quanto mais próximo dos 100% o paciente consegue cumprir do manual, mais qualidade ele vai ter no dia a dia e no tratamento, que é o objetivo da gente é garantir que o paciente consiga fazer todo o tratamento dele. Legal. E o tratamento é paralelo com os médicos, né, Marecha? Sim, sim. Muito importante. A gente não interfere em nada no tratamento. A gente avalia, pede exames e tudo, avalia o tipo de câncer, qual é o tipo de tratamento que a pessoa está fazendo, para saber que tipo de orientação a gente vai dar para não interferir no tratamento e colaborar, na verdade, com o organismo da pessoa, com o corpo, para ele conseguir se manter bem e garantir que o tratamento seja efetivo. Legal, parabéns, parabéns, é um trabalho muito bonito mesmo. Fernanda, eu vou te adicionar no meu grupo, né, embora você não tenha sido minha aluna, mas não tem problema, não no grupo que você esse grupo eu fiz só para essa aulinha, né, vou te colocar no outro grupo, que os outros todos já estão, aí fica todo mundo no mesmo grupo, a gente conversa por lá, né, e qualquer dúvida com relação à unicoterapia francesa pode falar comigo. E de câncer vocês falam com a Marecha, ela está no grupo, vai lá no particular dela. Só peço para vocês falarem no particular, que a gente não gosta de misturar as coisas lá no grupo. Então vocês conversam com ela no particular. Ela é super acessível, pode ficar tranquila, tá? Tranquilas aí, trabalhar com ela. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver se eu parar esse negócio aqui. É isso. Deixa eu ver como é que eu paro agora esse negócio. Eu não sei parar isso agora, mas tudo bem. Vamos lá. Obrigado mais uma vez. Quando tiver outra questão aí, se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema para essas aulinhas aí, a gente pode também, ou faz na live, ou faz uma aulinha mais elaborada, né? Que na live é mais um bate-papo, mas a gente faz uma aulinha mais elaborada, tal. A Cristiane está querendo dar umas aulas, né? Tá doida para dar aula, né? Que ela é super tranquila para dar aula. Ela vai dar umas aulas para vocês também. A gente vai revezando aqui. Ela já ficou apavorada, vai ter que tomar um Rivotril já ficou apavorada. Mas é só questão de acostumar. Cria coragem aí, Cristiane, eu vou te colocar no fogo, você vai ver, a hora que você menos esperar, você vai entrar. Vou te chamar. E aí, Cristiane, a aula hoje é sua, se vira. Não faça isso não, pode ficar tranquila. Pessoal, muito obrigado, então. Até uma próxima e a gente vai se falando. Um abraço pra você. Obrigado, Renata. Tchau, professor. Um beijo para Boa todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.